Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Grande alegria ter você por aqui mais uma vez. E quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos espalhar o bem. O que eu quero dizer? Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus colegas da igreja e vamos tratar hoje do livro Escada do Paraíso. O livro Escada do Paraíso, escrito por São João Clímaco. E esse livro foi um dos livros, junto com o Glórias de Maria, que eu queria muito e por isso que eu fiz a assinatura da minha biblioteca católica. Não só porque a capa é bonita, mas você vai falar para mim, Leandro, eu não tenho assinatura da minha biblioteca católica. Não se preocupe, porque este livro aqui é vendido por outras editoras, em outras edições, e vai estar lá, você pode ler. Tá bom? Se não me engano, tem pela Eclese, deve ter por outras editoras, mas eu sei que a Eclese tem, então tá fácil para você. A grande alegria de ler este livro, primeiro porque eu já tinha muita curiosidade, porque muitas vezes, em alguns temas, quando eu assisti, na verdade eu vi, a primeira versão da terapia das doenças espirituais, né, o curso do Padre Paulo Ricardo, ele falava várias vezes São João Clímaco, né? E aí ele mencionou muitas vezes, eu não, preciso ler esse livro, não quero ficar só com os comentários, eu quero ler o livro. E fui ler o livro e tive uma surpresa muito agradável, foi melhor do que eu imaginava, e aqui eu tenho que fazer um comentário sobre o livro. E os seus 30 degraus, né? Esse negócio de escada do paraíso lembra aquela questão da escada de Jacó, os anjos que sobem e descem, né? Tem esse desenho. Mas o ponto não é esse, o ponto é as palavras do livro, as explicações dos capítulos do livro, que eu vou ler, né? Eu vou falar quais são os 30 degraus, que são os 30 capítulos. Mas é surpreendente ler as palavras de São João Clímaco. É belo, é gostoso de ler, parece um poema em cada parágrafo. Tem coisas muito sérias ali que ele está tratando, né? Mas é tão belo, tão sábio a forma, as palavras que ele coloca, que é surpreendente. E aí aqui a gente tem que fazer uma denúncia, né? As pessoas só procuram quando fala assim, um monge, né, o monge sábio. As pessoas não pensam no católico. As pessoas hoje imaginam católico só pessoas malucas. É muito estranho isso, né? Porque grandes sábios, né? Você vê Santo Agostinho, Santo Tomás, esses aí são dois grandes baluartes, o próprio São Paulo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a inteligência, né, encarnada. E aí, quando fala de monge, o pessoal lembra daqueles que estão no Tibete, que é budista, né, o hindu, o cara que está lá na montanha, em posição de lótus. Você também pensa assim, meu irmão católico? Então saiba que existem monges e monges muito sábios dentro da igreja e que eles nos trouxeram instruções maravilhosas como essa do livro Escada do Paraíso. É lógico que o livro Escada do Paraíso retrata uma vida espiritual, uma caminhada mesmo, né? Uma subida. Ele quer que você se salve, mas ele não faz uma análise lógica de um caminho. Por exemplo, quando você vê as moradas de Santa Teresa, elas estão num caminho ordenadinho, né? Aqui, primeira morada, depois a segunda, não porque é primeiro, segundo, terceiro, mas porque em cada morada você percebe um crescimento, um desenvolvimento do corpo, da alma, né, e do fiel. Aqui você vê esse desenvolvimento, mas em um momento ele está falando de uma renúncia, daqui a pouco ele fala de um pecado, daqui a pouco ele fala de superar, daqui a pouco ele fala de uma virtude, ele volta para um pecado e vai subindo até lá. Então não está tão preocupado com a questão lógica, ordenada, hierárquica. Ele está explicando e dando-nos um caminho de espiritualidade, ele está orientando o seu povo. Então vamos ver, né, como é que ele está orientando o seu povo. Ele começa
no primeiro degrau da renúncia à vida. Conversão. Conversão começa assim, né? Você já começa a renunciar ao pecado. Acabou. Segundo degrau do desapego. Terceiro degrau do exílio. Quarto degrau da santa e sempre louvável obediência. Quinto degrau a respeito do verdadeiro e sincero arrependimento em que consiste a vida dos santos condenados e sobre o cárcere. No sexto, da lembrança da morte. É você que fica, eu não quero lembrar dessas coisas terríveis. Tá? Então a morte vai acontecer um dia na vida de todo mundo, você precisa pensar nisso. Precisa meditar sobre isso. Sétimo, sobre o luto que é causa de alegria. Oitavo, da libertação da ira e da mansidão. Aqui ele gasta um bom tempo para tratar da ira, viu? Um bom tempo explicando do problema da ira. E ele continua no nono degrau, que ele fala do ressentimento. O ressentimento é filhote da ira. Então aqui ele trata do ressentimento também. No décimo ele vai falar sobre a difamação. Tema sério. No 11º, sobre a loquacidade. Loquacidade é quem fala bastante, é quem sabe falar, é quem tem a aptidão para falar. E também sobre o silêncio. No 12º, sobre a mentira. Tema seríssimo. Você falou de difamação, falou de falar e de silenciar, tinha que falar sobre a mentira. No 13º, sobre a assídia. Assídia, hoje, ali naqueles 7 pecados capitais, seria a preguiça. Mas não é só a preguiça, é uma coisa muito mais profunda. Né? Muito mais profunda a assídia. A preguiça espiritual, só que um negócio bem tenso mesmo. No 14º, sobre o estômago. Mestre tão perverso quanto agradável a todos. Ele gasta páginas e mais páginas explicando o problema da gula. E você achava que era só um pecadinho. Né? 15º, da pureza incorruptível e da castidade, que os corruptíveis alcançam com muito esforço e suor. Olha, falando da possibilidade, é possível ser casto sim. 16º, da avareza. Olha, ele trata da avareza. Se ele trata da avareza no 16º, no 17º ele vai falar da pobreza, que prepara ao céu. Bem-aventurados os pobres em espírito. Então é dessa pobreza aí que ele está falando, é dessa profundidade. No 18º, da insensibilidade, isso é do amortecimento da alma e da morte da inteligência antes do corpo. No 19º, do sono, da oração e do cântico dos salmos. No 20º, da vigília do corpo e como praticá-la para alcançar a vigília espiritual. No 21º, da covardia pueril e efeminada. No 22º, das várias formas da vanglória. Vanglória é vaidade e orgulho, tá bom? Mas ele separou. Então aqui ele fala de vaidade mesmo, porque no 23º ele fala do insensato orgulho e dos pensamentos impuros e blasfemos. No 24º ele vai tratar da mansidão, da simplicidade, da inocência e da maldade, não herdadas pela natureza, mas adquiridas. No 25º, da destruidora das paixões, a sublime humildade, a qual tem suas raízes no sentimento espiritual. No 26º, do discernimento dos pensamentos, paixões e virtudes. No 27º, da santa quietude do corpo e da alma. No 28º, da santa oração, mãe de todas as virtudes, e de como nos devemos portar na mente e no corpo durante ela. Como é que a gente tem que se portar na hora da oração. 29º, a respeito do céu na terra ou do desapego e da perfeição divina, e da ressurreição da alma antes da ressurreição geral. E no 30, a respeito do vínculo da Trindade Suprema entre as virtudes. Então são esses 30 capítulos que são os 30 degraus que ele vai orientando e dizendo e trazendo uma parte, colocando uma questão e vai elaborando ali, escrevendo. E é de muita sabedoria. Então assim, não é, como eu disse, não é um escrito analítico, mas é um escrito sábio, profundo, que precisa ser lido, ser mastigado ali, né, analisado.
analisar a sua vida, como é que você está fazendo, você vai fazendo um exame de consciência e vai se aprofundando. Dá para fazer uma leitura espiritual, dá para fazer meditação com isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, tá bom? Então fica aqui a minha indicação de livro, né? Escada do Paraíso, para você. Compre esse livro, leia esse livro, medite esse livro, cresça na fé, na esperança e na caridade. E a todos vocês, que Deus os guarde.